Você quis dizer, onde confirmar que eu não fui votar em 07 de outubro de 2018. Justificativa eleitoral. Diz que eleitor, telefone 148, que atende de segunda a sexta de 7 horas às 19 horas e aos finais de semana e feriados das 8 horas às 18 horas. Fonte tremg.jus.br. Nota, leia até o final. Compartilhar página via e-mail, compartilhar página via Facebook, compartilhar página via Twitter, compartilhar página via Google+. Justificativa eleitoral. Justificativa no dia das eleições. Justificativa pós-eleições e sistema justifica. Justificativa de eleitores no exterior. Na impossibilidade de comparecer às urnas no dia da eleição ou caso esteja fora de seu domicílio eleitoral, o eleitor deve justificar sua ausência por meio do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, RJE. Esse formulário pode ser obtido gratuitamente na página do TSE, nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor, nas páginas dos tribunais regionais eleitorais, TRES, e, no dia do pleito, nos locais de votação ou de justificativa. A justificativa é válida somente para o turno ao qual o eleitor não compareceu por estar fora de seu domicílio eleitoral. Assim, caso tenha deixado de votar no primeiro e no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência a cada um, separadamente, obedecendo aos mesmos requisitos e prazos de cada turno. O eleitor pode justificar a ausência às eleições tantas vezes quantas forem necessárias, mas deve estar atento à eventual revisão do eleitorado no município onde for inscrito, visto que o não atendimento à convocação da Justiça Eleitoral para esse levará ao cancelamento de seu título eleitoral. Para saber o endereço dos cartórios eleitorais, acesse a página do TRE da respectiva unidade federativa ou acesse o endereço http://www.tse.jus.br/zonas-eleitorais/pesquisa-zonas-eleitorais. Atenção! O formulário preenchido com dados incorretos, que não permitam a identificação do eleitor, não será hábil para justificar a ausência na eleição. Res TSE número 2355422017, art. 134, terceiro. Consequências para quem não justificar. Enquanto não regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral, o eleitor não poderá, 1 graus do art. 7º do Código Eleitoral Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Obter passaporte ou carteira de identidade. Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias. Obter empréstimos nas autarquias, nas sociedades de economia mista, nas caixas econômicas federais e estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe. E com essas entidades celebrar contratos.
inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, e neles ser investido ou empossado. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Obter certidão de quitação eleitoral, conforme disciplina a Res TSE número 2182322004. Obter qualquer documento perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado. Fonte: tse.jus.gr/eleitor/servicos/justificativa eleitoral/justificativa eleitoral. Eleitores que não puderem votar deverão justificar ausência às urnas. Saiba como e onde a justificativa pode ser feita. O eleitor que não puder votar no dia 07 de outubro deverá justificar a sua ausência. A justificativa é necessária para quem estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia da eleição e para quem estiver em seu domicílio mas não puder comparecer às urnas por outros motivos, como problemas de saúde, por exemplo. O eleitor com voto facultativo não precisa justificar a ausência, analfabetos, os maiores de 70 anos e quem tem 16 ou 17 anos. No dia da votação, quem estiver fora de seu domicílio eleitoral ou da cidade em que se cadastrou para o voto em trânsito poderá procurar qualquer seção eleitoral ou um posto de justificativa para preencher e entregar o requerimento de justificativa, de 8 horas às 17 horas. O requerimento já está disponível no Página das Eleições 2018 no site do TRE de Minas. Postos de justificativa. Em Belo Horizonte, haverá um posto de justificativa na rodoviária, com 2 pontos de atendimento, o ônibus TRE aqui no estacionamento da plataforma principal e o auditório no segundo andar. De 04 a 06 de outubro, o posto funcionará de 8 horas às 19 horas, para entrega de formulários de justificativa e informações aos eleitores, título de eleitor, locais de votação, situação eleitoral etc. No dia das eleições, 07, o atendimento será de 8 horas às 17 horas. Também haverá um posto de justificativa no aeroporto de Confins, no estacionamento dos táxis especiais. Ele funcionará apenas no dia 07 de outubro, de 8 horas às 17 horas, para recebimento do formulário, no ônibus TRE aqui. Os eleitores podem conferir os endereços de todos os postos de justificativa do país no site do TSE. Justificativa após o pleito. Depois da eleição, o cidadão poderá procurar qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento até o dia 06 de dezembro para fazer a justificativa. Nesse caso, será necessário comprovar o motivo da ausência, apresentando documentos como um atestado médico ou comprovante de deslocamento. Os eleitores também poderão justificar a ausência à urna pela internet, usando o sistema Justifica Web, no mesmo prazo. O cidadão deverá identificar-se corretamente no formulário, preencher o motivo da justificativa e anexar, de forma digitalizada, o comprovante da impossibilidade de comparecimento. O eleitor que estiver no exterior no dia do pleito e quiser justificar a ausência antes do retorno ao país deverá encaminhar o formulário de justificativa diretamente ao cartório da sua zona eleitoral por meio de serviços de postagem ou entregá-lo nas missões diplomáticas ou repartições consulares localizadas no país em que estiver.
A justificativa também pode ser feita pela internet, até 06 de dezembro, pelo sistema Justifica Web, ou apresentada a um cartório eleitoral no período de 30 dias contados da data do retorno ao Brasil, apresentando-se um documento que comprove a viagem. Consequências: o eleitor que não votar e não justificar a ausência às urnas ficará em débito com a Justiça Eleitoral e estará sujeito a pagamento de multa e algumas restrições previstas em lei, como a impossibilidade de emitir passaporte e de fazer matrícula em estabelecimento de ensino superior. Quem não votar em 3 turnos seguidos, não apresentar justificativa e não quitar as multas devidas terá o título de eleitor cancelado. A regra não se aplica aos eleitores cujo voto seja facultativo, analfabetos, maiores de 16 e menores de 18 anos, e maiores de 70 anos, e aos que têm alguma deficiência física ou mental que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, que requererem sua justificação pelo não cumprimento desses deveres. Outras informações sobre justificativa eleitoral podem ser encontradas no site do TRE ou solicitadas por meio do Disque Eleitor, telefone 148, que atende de segunda a sexta de 7 horas às 19 horas e aos finais de semana e feriados das 8 horas às 18 horas. Fonte tremg.jus.br. Postos/mesas de justificativa. Fonte .tse.jus.br/eleicoes/eleicoes2018/postos mesas de justificativa.